Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Sandegi, da Igreja Unicristo, daqui do município de Surubim, a nossa igreja virtual. E nós estamos estreando o encontro com Jesus. Então, como o nome já diz, Jesus, então nós vamos falar, esse é o nosso compromisso a partir de agora. Essa é a nossa missão, falar do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, falar das coisas espirituais, um papo muito bom, descontraído, aqui ao lado da minha esposa, Vilma Vieira. Então, Vilma, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Preparada, então, para essa missão? Em nome de Jesus. A partir de agora? Pois é, graças a Deus, em nome de Jesus. Então, abraçando a você que está nos assistindo pelas redes sociais, você que está nos acompanhando também pela televisão, pela Soul TV, canal 23, que é o canal daqui de Surubim, a TVS Pernambuco, canal 23 da Soul TV, presente no mundo todo, em quase 200 países. Então, a gente chega para falar do nosso Deus, isso é bom demais. Isso é evangelizar, é levar a boa obra, a palavra de Deus, levar para o mundo inteiro, porque essa é a vontade de Deus, não é, Vilma? Então, Verdade. pois é, muito bem. E o tema de estreia, gente, hoje é compaixão. Então tá aí esse tema, viu? Compaixão que é uma grande, digamos assim, referência do nosso Senhor Jesus, das obras do nosso Deus, e que pouco é explorado. Creio que compaixão é pouco explorado pelas pessoas, mas vocês já vão entender no decorrer, então, dessa programação. Vamos falar, então, de compaixão. Pouco se fala, creio eu, que pouco se fala em compaixão, mas isso é de grande importância. Algo do nosso Deus, e vocês já vão entender. O que é que você já entende de compaixão, né, Vilma? Já vem de compaixão, já vem a humildade, né? A humildade e o amor ao próximo, né? A gente ceder um pouco para o próximo que nós temos, né? Ter compaixão dos outros, né? A gente vê alguém necessitado, a gente tem como ajudar e às vezes a gente até se nega. A gente nega até a nossa compaixão com aquela pessoa. E sabendo que a gente pode fazer. Muitas pessoas são assim, né? Não tem compaixão. Tem como ter e não tem, né? E não faz. Então não age com aquela compaixão de Jesus, né? Jesus foi humilde, Jesus bondoso. E é o que nós devemos seguir, né? A compaixão, a humildade, a bondade, ao servir, né, o próximo. Então, eu acho que é por aí. Pois é, eu sei que você tem alguns versículos sobre compaixão, né? Mas eu trago já também aí um versículo sobre compaixão. E esse é bem simples, gente, bem simples mesmo, fácil de entender. Olha o que diz, daqui a pouco você traz os versículos, pouco a pouco a gente vai conversando aqui e vai falando então desse tema. Em Salmos 145, capítulo 145, versículo 9, diz: O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então veja que Deus diz: O Senhor é bom para todos, né? O Senhor é bom para todos. Então não se limita a humanidade, as pessoas, para todos. Ele é bom para todos. Então, o Senhor é bom para todos. Como todos nós conhecemos, todo mundo sabe que o nosso Deus é bom. Não é assim que as pessoas falam popularmente? Bom é Deus. Não é isso, Vilma? É verdade. Então, tá aí. O Senhor é bom para todos. Veja que ele diz para todos. Não se limita a algumas pessoas, mas ele se estende, ele faz com que a sua bondade seja alcançada por todo mundo, por toda a humanidade. É assim o nosso Deus. O nosso Deus é assim. Nosso Deus é bom. E a sua compaixão, que é o tema de hoje, ela alcança todas as suas criaturas. Veja que Deus
se estende a todos, tanto em termos de bondade como em termos de compaixão. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então tá aí. Esse grande exemplo do nosso Deus para a humanidade. Esse grande exemplo aí. E a gente deve se espelhar, deve se inspirar, deve fazer como Deus faz. Essa é a vontade de Deus, ver que todos nós, todas as criaturas, toda a humanidade, venha agir, venha espelhar, se espelhar no nosso Deus. Essa é a vontade dele. Então, se Deus é assim, assim também deveremos ser, ou devemos ser, amada, meu amado e minha amada. Então, essa é a vontade de Deus. Salmos 145, versículo 9. Então, Deus, ele não se limita, Vilma, tanto em termos de bondade como de compaixão. Então, fala mais alguma coisa aí. Veja Eu vejo quanto aqui é no. maravilhoso o nosso Deus. Você quer trazer outro Eu vou levar um versículo? versículo Então, aqui traz mais um que tem versículo assim, aí, ó. se você quiser explicar, pode Assim, ó. explicar. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Às vezes a gente não tem, como eu falei no início, né? Não tem a compaixão com o próximo. A gente às vezes não tem a humildade, né? A gente às vezes somos falhos, né? Somos seres humanos. A mansidão. A gente tem a mansidão e ao mesmo tempo a gente esquece dela. Por alguns momentos em carne a gente esquece da mansidão, não é? E a paciência. Eu acho que a paciência, a gente tem que ter paciência em tudo. Porque sem a paciência a gente não consegue nada. Nada a gente vai conseguir. A paz do Senhor. A paz do Senhor, né? E a paciência. Como é que você vai conseguir algo sem você ter paciência de esperar? Você vai ter compaixão de alguém, você tem que ter paciência. Você não sabe a situação daquela pessoa que está necessitando da sua compaixão. A gente tem que ter paciência para compreender e entender o que o próximo está passando, o que o próximo está necessitando, para poder a gente agir com a nossa compaixão, assim como Deus nos ensinou. Não Então, é? agindo dessa forma aí, é como se Deus estivesse ali. E de fato Deus Deus está. está. Quando a gente age com esses adjetivos, essas qualidades do nosso Deus, desse bem, porque todo bem provém de Deus. Então, com essa mansidão, com essa espera, com essa paciência, é Deus que está presente ali, porque Ele é onipresente, né? E, Onipotente, onisciente. Então, e essa palavra que eu falei agora está em Colossenses 3,12, muito bem, está né? aí mais uma passagem bíblica, mais um trecho bíblico com relação à compaixão, que é o tema de hoje do programa aqui, olha, do encontro com Jesus, que está estreando hoje para você que está chegando agora. E o nosso objetivo é todas as quartas-feiras a gente chegar com um novo programa semanalmente, todas as quartas-feiras abordando um tema, falando com você, para que você venha se enriquecer, se abastecer das obras de Deus, da boa obra, das coisas espirituais, buscar primeiramente as coisas espirituais e as demais serão acrescentadas. Então tá aí, no versículo que ela trouxe, então repete aí, quais Em, são os adjetivos? Não, o versículo você acabou de ler aí, o que é que se fala mesmo aí, em termos sobre de qualidade aí? a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Então tá aí, olha, falando de bondade também, nós trouxemos aqui, no início também aqui, falando de bondade, a bondade do nosso Deus. Então, quando se tem compaixão, o que é que a gente pode entender quando se tem compaixão de alguém? É que vai junto, né, digamos, num pacote só do nosso Deus, numa embalagem só, vai a misericórdia, né? Vai misericórdia, vai a paz, vai a felicidade. Então tá aí, essa é a graça do nosso Deus, a graça que somente o nosso Deus tem. Então tudo isso aí, todos esses adjetivos aí, tudo isso aí,
É paz, é misericórdia, é felicidade, é bondade, é gratidão. Então tá tudo englobado aí. Quando se tem compaixão, quando se tem compaixão, tem a misericórdia do nosso Deus sobre as pessoas, sobre a humanidade, sobre aquela pessoa que está necessitada e por aí vai. Esse é o nosso Deus. Então é um tema de grande importância, um tema que diariamente está em minha mente. Estou sempre pensando, sempre preocupado com isso aí, em levar, em esclarecer, não somente nessa programação, mas em outros momentos também, poder levar para vocês poderem entender. Então, quando se tem compaixão, se tem bondade, a bondade do nosso Deus, que se estende, que alcança todas as pessoas, como nós trouxemos aqui, de Salmos 145, versículo 9, e tem a compaixão também, que alcança todas as pessoas. Então, essa é a vontade de Deus, de alcançar todo mundo, alcançar toda a humanidade. Esse é o nosso Deus, é a graça do nosso Deus. A graça que somente tem o nosso Pai, e essa graça não é para Deus, essa graça é para todos nós, é para toda a humanidade, minha amiga e meu amigo. Então a gente segue com o nosso encontro com Jesus nessa quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, falando do nosso bom Deus. Nós temos mais algum versículo, Vilma? Temos aqui em 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus, O que é que você entende então dessa né? passagem bíblica? Como diz aqui, né? Se a gente tem algo, temos recursos materiais, a gente vê o próximo, né? A gente diz o nosso irmão, o nosso próximo, não só um parente, mas alguém, né? O nosso irmão em Cristo, né? As pessoas que têm necessidades, a gente não compadecer dele. Qual o Deus que a gente serve se a gente não compadece ao nosso irmão? Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Se a gente tem um recursos, a gente tem recursos materiais, né? Muita gente tem, e não se compadece de ajudar o próximo, né? Não tem a humildade, não tem a paciência, não tem a compaixão de ajudar o próximo. E às vezes está até dentro da igreja e não tem e não faz essa ação, né? Então vai dizer o quê? Como é que Não age da você forma não age da forma correta, né? correta? Como é que você serve a Deus e você não tem compaixão do próximo? Se eu tenho alguém, se eu conheço alguém, eu sei que está passando por necessidade, mesmo que eu não tenha o suficiente só para mim, mas eu posso dividir o pouco que eu tenho com o próximo, né? Com quem está na necessidade, Isso na prática, como né? funciona? Como funciona na prática? A gente deve Eu procurar pessoas porque existem pessoas necessitadas. A gente, por acaso, conhece alguém, aí só vai agir porque conheceu alguém, por acaso, alguém que está necessitado. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho de toda a humanidade, é o trabalho de todos nós, sendo representantes de igreja ou não. Como é que isso funciona na prática, no seu modo de ver? no meu modo de ver, eu creio que a compaixão não é só para quem está dentro de uma igreja, né? Porque Deus, ele é o nosso Pai, é o dono do mundo. Então Deus, ele quer de nós, independente de igreja, né? Que possamos ter compaixão do próximo, né? A gente tem que ajudar o próximo, né? A gente se colocar no lugar do próximo, daquele que tem a necessidade, que precisa de algo que a gente pode dar e a gente não dá. A gente tem e a gente retém só para a gente. E por que não divide com o próximo? A gente não tem que ter compaixão, a gente não tem que ter humildade, bondade. E como é que a gente vai ter dessa forma? Aí nós cristãos, né? A gente está na igreja, a gente está vendo pessoas necessitadas. E qual é a nossa obrigação? É ter compaixão. Qual é o Deus que você serve que não tenha compaixão?
Se ele está mostrando para Se ele todos está nós como mostrando, deve agir, como deve proceder, justamente. Então, assim, o ter, compa acolhimento. ter compaixão com o próximo, né? Eu creio que é isso que Deus quer de nós, Acolhimento seria a né? palavra que ela Acolher, o né? acolhimento, o acolher, seria a palavra que resume tudo isso aí O em termos de acolher, compaixão, em termos desses adjetivos aí, acolher o próximo, seria né? Na necessidade, a gente acolher. Não é obrigado porque você não conhece e você não vai fazer algo por alguém. Às vezes Deus coloca alguém na sua vida, no seu caminho, que você nem esperava que essa pessoa precisasse de você. Mas isso é para que você tenha compaixão com ela. Aí você não vai ter porque você não conhece, só porque você está vendo ali, passou, ou alguém te apresentou, e você olha assim e fala, poxa, essa pessoa está precisando disso. Às vezes a pessoa está precisando, não é nem de coisas materiais. Às vezes a compaixão que a pessoa está precisando é de um abraço, é de uma palavra, entendeu? É está precisando de ajuda de uma ajuda espiritual. espiritual, entendeu? A compaixão também eu entendo por isso, né? Que a gente tem que ter compaixão das pessoas. Às vezes a gente tem em algum lugar, uma pessoa está triste, outra está chorando, outra a gente vê que está preocupada, está com alguma enfermidade. Como é que a gente vai ter compaixão dessa pessoa? É levando para o médico? Ou é falando da palavra de Deus? É acolhendo, é dizendo assim, ó, tenha fé em Deus, Deus pode tudo. Então, assim, a gente tem que ter essa compaixão com o próximo, não só material, mas espiritual também. Principalmente, né? Porque Buscar primeiramente as coisas espirituais. você mostrar a ela que Deus, Ele pode tudo, Ele é Deus do impossível, Ele é Deus daquele que a gente tudo pode, naquele que nos fortalece. Então, a gente tem a compaixão em nós. Só basta a gente querer, né? Seguir o que Deus manda. Nada é impossível, né? Para E para Deus. Deus nada é impossível. Às vezes a gente diz assim, poxa, Quando diz nada, é é nada nada. mesmo. Então, tudo é possível quando se tem Deus, quando se coloca Deus. Tudo é possível. Pois é, porque quando a gente não tem compaixão, eu creio que as coisas não são tão possíveis para a gente, não. Desde que seja Né? algo bíblico, né? Que esteja na Bíblia, aquilo Justamente. que Deus ele saiba que aquilo é bom para o homem. Quando a gente não, nada é impossível para Deus, porque Deus não vai fazer nada que não seja bom para o homem. Você não espere isso de Deus não, que isso não vai acontecer. Mas nós falamos aqui de igreja, nós falamos de acolhimento, uma palavra, acolhimento, o lado espiritual, mas tem a questão de objetos também, né? Das coisas materiais. Como que, no seu modo de ver, as pessoas, a sociedade deve ajudar as pessoas? Porque a compaixão ela se estende também para a necessidade das pessoas, questão de alimentos, questão de coisas materiais. Então, como você vê hoje, como a sociedade deve proceder? Procurar uma instituição religiosa, procurar uma igreja para ajudar de forma correta, porque a gente vê tantas coisas erradas por aí, as pessoas pedindo e você acaba se compadecendo e ali a pessoa está pegando algum dinheiro, algum objeto, alguma coisa para uso de drogas. Então, no seu modo de ver, falar de uma forma bem delicada para que ninguém venha se ofender, né? Né, Vê? Então, como você vê, como se deve proceder, como é que a pessoa deve agir para poder ajudar alguém a ter essa compaixão também? Você fala que quem tem bens, quem tem materiais, é isso? E ajudar as pessoas em termos de coisas É assim, materiais. eu creio assim, que se você Então, tem... ajuda direta com a pessoa, você acha que a forma seria correta, o mais correto seria através de igreja, de uma instituição? Olha assim, Como é que é? vai da pessoa, né? Nós mesmos temos a nossa ação, né, de evangelizar nas ruas, né, de chegar a dar um kit, alguma coisa para as famílias necessitadas. A gente sabe que tem muita gente que precisa, O lado o social, lado você está social, falando. né? Então, mas ali também está sendo com a compaixão da gente com o próximo, entendeu? A gente não tem tantos recursos para doar, né? Mas o pouco que a gente tem que dividir. Então, quem tem mais, quem tem condições,
eu acho que deveria procurar alguma instituição, ou você ir num orfanato, você ir num asilo, você ir em algum lugar que possa fazer a doação, porque muitas pessoas têm e sabem aonde ir, né? Porque às vezes as Sabe pessoas como ajudar. ajudar, as pessoas às vezes têm o recurso, quer ajudar, mas não sabe por onde começar, onde levar, Ou como como ver, você né? acredita naquela Se pessoa que está acredita, prezando, se não aquilo é é? verdade Se é ou não. verdade ou não. Então, assim, eu creio que você procurando uma igreja, uma instituição, algo assim, para ajudar, né? Esse pessoal conhece As melhor. pessoas conhecem melhor. Né? Isso tem o hábito, né? O costume de fazer a evangelização, as doações, E sabe quem né? realmente E sabe precisa, quem né? realmente precisa. Porque às vezes tem muita gente que tem, quer doar, né? Quer fazer, mas não sabe como. Então, assim, procure uma instituição, procure alguém, Numa igreja, uma igreja, seja o que for, um para que serviço você possa ser social. um serviço social para você ajudar o próximo, né? E também, se você tem como ajudar o próximo espiritualmente, falando de Deus, levando uma palavra, levando um abraço, também é uma compaixão. Associar. A Associar, palavra, porque levar a Bíblia, a mensagem, associar justamente, juntamente com algo é, material. Então, já, seria mais viável por aí. também, né? Porque a compaixão não vem só do material. Eu creio que o espiritual é mais forte. Porque você, às vezes, você vê uma pessoa com necessidade tão grande de algo, mas você leva a palavra de Deus, leva um abraço, você conversa com essa pessoa. Ali a pessoa, às vezes, até no momento se transforma, esquece até aquele problema, aquela situação que ela está passando. Entendeu? Você está numa situação, a pessoa está numa situação difícil, está ali sofrendo, mas não tem quem dê um abraço, quem dê uma palavra amiga, quem fale de Jesus para ela. E quando você fala, às vezes a pessoa fica impactada. Começa a conhecer Jesus, né? Porque aquela palavra que você leva ali, a pessoa vai abrindo o coração, vai aliviando aquela dor, aquele sofrimento. E no momento ali, ela faz, poxa, Jesus, quem é esse Jesus? Porque essa palavra veio até a mim, essa pessoa trouxe, né, a irmã ou irmão, alguém trouxe essa palavra para mim. Eu estava precisando ouvir. E agora eu estou mais tranquila, mais Às vezes, calma. às vezes a Né? pessoa está ali, vai alguém levar uma sopa, levar um pão, um alimento para aquela pessoa, mas às vezes verdadeiramente o melhor alimento ali é a A palavra. palavra. Muitas vezes não é nem aquele alimento, algo físico ali, algo que você pode pegar, ingerir, mas a palavra, às vezes, ela, a depender, ela é o mais importante para aquela pessoa. A pessoa, às vezes, está precisando nem tanto do alimento, está precisando sim do alimento ali, mas às vezes a pessoa está precisando mais de uma Do palavra. alimento E às vezes é espiritual, Deus né? que quer falar com aquela pessoa, então, por intermédio, a gente, o pessoal que faz o serviço de evangelização, o pessoal é usado como ferramenta, então Deus vai falar com aquela pessoa através daquelas pessoas que estão ali para levar muitas vezes um alimento para aquela pessoa. E a palavra de Deus, ela seria ou é o mais importante, a depender da situação de cada pessoa ali. Deus está ali para levar a palavra para todo mundo aí, independente se a pessoa está na rua ou não, a palavra de Deus sempre é bem-vinda, não é? É, eu já participei uma vez de evangelização, né? Que a gente foi à noite levar sopa para o pessoal que está na rua. E teve um que me tocou muito. Quando a gente começou a fazer oração, né? No final que a gente entregou a sopa, a gente começou a fazer oração. E ele olhou para a gente e fez assim: melhor do que essa sopa aqui é a palavra que vocês trouxeram, é Pois essa é, oração. como eu acabei de falar aqui. Então, quer dizer, o alimento Glória a Deus. espiritual para ele foi melhor do que a sopa. A sopa alimentou, que ele estava com fome, é claro. Mas dentro dele, ele se sentiu tocado e nós descobrimos que ele também era evangélico. Ele já pregou em igrejas e estava ali um mendigo na rua. Quer E dizer, ele uma disse, pessoa que estava ali na rua, mas uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece a Bíblia. Então, ela falou, essa pessoa, como Vilma acabou de trazer aqui, de forma bem precisa, melhor do que essa sopa, melhor do que esse pão, é a palavra, de forma bem precisa mesmo, e essa ele disse pessoa. que ia voltar para a igreja, né?
ele se decepcionou, mas nós somos seres humanos, somos carne, né? Às vezes a gente se decepciona onde a gente está, mas a gente tem que primeiramente ter força em Deus, acreditar que Deus é o Deus do impossível, Deus de forma que Deus ele transforma nossas vidas. E não é essa situação que Deus queria encontrar ele. E nós fomos o quê? Eu creio que foi a ferramenta que Deus enviou até ele para que ele possa voltar à presença de Deus. Não sei se ele voltou, né? Porque isso foi lá na Bahia. Eu não sei se ele voltou para a presença de Deus, mas eu creio que o agir de Deus naquele momento, para ele ali, tem algum objetivo, E ali né? existia uma força, uma Existiu vontade dele de dele voltar, voltar para porque a ele igreja, conhece muito bem a né? palavra de E ele Deus. conhecia, ele dizia cada versículo para a gente, ele, em vez da gente pregar, ele que pregou para a gente. Mas Quer para ele estar dizer, ali na rua, naquela situação ali, algo espiritual espiritual. aconteceu e E ele ele sentiu o desejo de voltar, mas não só pela sopa que não ele deu recebeu, ouvido né? à voz de Deus e acabou caindo na rua, ficando numa situação lamentável. E ele ainda falou, quando a gente foi embora, ele falou assim para o nosso grupo, mesmo que vocês não tenham nada para trazer para a gente, traga a palavra de Deus. Olha aí que coisa bacana, Um algo mendigo importante. deitado no meio da rua, o que é que a gente tem que ter com uma pessoa dessa? Compaixão, né? Poder, eu creio que o grupo lá continua com a obra, né? E eu creio que isso aí seja a compaixão, né? Então isso é Né? compaixão. Compaixão. Esse Então, trabalho, a gente ser humilde, né? Ter humildade. Às vezes a gente encontra pessoas na rua que a gente passa, olha, tá ali sentado na calçada, às vezes está ali triste, e às vezes a gente nem para ser tão humilde e levar uma palavra ali para aquela pessoa, né? Somos seres humanos, mas somos muito falhos, né? A gente às vezes não dá importância para uma pessoa que está ali em pé, encostada, está triste, você passa, olha, às vezes você sente no coração de falar com aquela pessoa, mas você não tem aquela humildade de ir até ali. Às vezes sente e vergonha, às vezes você é né? tão bem recebido, aliás, aquela pessoa é tão Recebe a gente tão recebe bem, tão bem porque ela estava de fato precisando de precisando. algo, E às precisando vezes de uma a palavra. gente como ser humano E somos a gente se falhos, surpreende muitas vezes, né? né? E muitas Porque às vezes vezes a gente acha que é uma coisa, é é outra, outra coisa. é verdade. E às vezes a gente se E surpreende. a gente, quando evangeliza assim na rua, acontece muitas coisas Então não se assim, deve fazer exceção, separar a pessoa. Não, aquela separar ali eu acho que ela pessoas. não quer não, não vou Às ali vezes é a não, que mais porque às precisa. vezes é que mais precisa. E a E gente se surpreende muitas a gente tem que vezes ter ao compaixão, abordar essa pessoa. é a compaixão com o próximo, né? Não material, mas espiritual. Então, eu acho que nós seres humanos devemos olhar mais para o próximo com os olhos da humildade, né? Com os olhos da compaixão de Cristo, Ter mais né? Ter atitude mais para atitude. levar a palavra de Eu não vou Deus e ganhar mentir, almas, ter mais atitude. eu sou meio tímida para essas coisas, às vezes eu fico assim. Já aconteceu realmente comigo. Eu já falei com alguém na rua, assim, né? Eu fui até ela e disse assim: ó, tenha fé em Deus. Deus vai mudar a sua vida. Eu não sei o que ela estava passando, mas foi isso que Deus deixou para eu falar com ela. E assim, né? Não sei o que Deus fez na vida dela. Mas ela olhou para mim e fez, obrigada. Então foi um obrigado de uma coisa que eu fiz, uma coisa tão rápida, né? Cheguei a Deus vai mudar a tua vida, Deus tem algo para você. Mas foi assim uma coisa tão rápida e ela agradeceu, E tudo isso é um bem, né? Tudo né? isso é bondade, porque todo bem provém de Deus. Então, se algo é Então, bom, vem de Deus. Isso é bíblico. Todo bem provém de Deus. E quando a gente fala aqui, então, desse tema, é compaixão, a gente fala da bondade de Deus. A partir da bondade vem tudo isso aí. Vem o amor, vem a esperança, a caridade, a felicidade, vem muita coisa boa. e a gente não precisa depender de instituição, de igreja, disso, aquilo, para a gente ter compaixão do próximo, não. Você quer fazer um kit de higiene, uma cesta básica, levar para alguém, entendeu? Você fazer doação na rua, você passa por alguém, dá um kitzinho de higiene pessoal. Você está tendo compaixão com o próximo. Aquelas pessoas precisam. Hoje em dia a situação está tão difícil, tem pessoas que não têm condições de comprar um sabonete. Ou compra a fuba de fazer um cuscuz, ou compra um sabonete, Inclusive, nós temos o nosso programa né? social
que a gente está se organizando nessa nossa para nova voltar. etapa, né, da Igreja Virtual da Unidade em Cristo, a Unicristo. A gente tem o nosso serviço social, que é o Unicristo Social. Inclusive, nós temos nosso WhatsApp, que é o 81, daqui do estado de Pernambuco, 982647282. 982647282. Você pode nos ajudar. Você pode falar com a gente através do WhatsApp, é o Pix também, esse número aí de telefone, a gente vai até você e você pode, não querendo se identificar, uma coisa ou outra, fica à vontade. Pode falar com a gente, então, mandar um Pix, uma coisa ou outra, e por aí vai, para a gente tocar também o nosso serviço social e ajudar as pessoas. E A assim, gente né? agradece, então. Deus agradece. Que as pessoas saibam que essa doação que a gente recebe, né, pode ser em materiais, né, em objetos, né, creme dental, sabonete, como também a gente vai registrar esse momento da gente fazendo a doação. Algo que a gente já fez no passado, tem nas redes sociais, a gente É, faz os vídeos, a gente vai até as comunidades, até as pessoas, a gente filma, faz reportagem, uma coisa e outra aí, então a gente tem essa prestação aí de para contas mostrar com o a sociedade aí. que nós fazemos é registrado, Isso a entendeu? gente tem feito aí nas redes sociais. É o que a gente tem que fazer. Então, se alguém tiver compaixão de querer ajudar o próximo, precisar da gente, a gente está aqui à disposição para também servir, né? No que a gente puder e ajudar o próximo sempre, Então né? falamos aí de muita coisa boa e como você estava falando agora, eu estava lembrando aí uma coisa puxa outra, mas e a gente às vezes vê uma pessoa ali, a gente não tem compaixão, a gente não chega até aquela pessoa para saber como é que o que é que está se passando na vida dessa pessoa. E quem conhece muito bem o coração do homem é Deus. Deus conhece o coração do homem. Às vezes eu me pergunto, como assim que Deus conhece o coração? Ninguém mais. A maior frustração do opositor, do inimigo, é que ele não conhece o coração do homem. Mas por que que Deus conhece o coração do homem? Porque Deus quem fez. Desde a nossa, desde o nascimento, desde a nossa vinda ao mundo, ainda no ventre, Deus ele estava lá para colocar um dom, colocar uma vida, colocar uma alma, Deus está ali acompanhando. Então, Deus quem criou, Deus quem gerou, fez tudo aquilo ali. Então, ninguém melhor do que Deus para conhecer um homem. Quando alguém, um eletricista, um engenheiro, a pessoa faz uma tubulação, a parte elétrica, a parte hidráulica de uma casa, de uma obra, de uma construção, chega uma outra pessoa de fora, não vai saber como foi feito aquele serviço ali, aquele projeto. A pessoa que fez aquilo ali, o profissional que fez ali, ele conhece muito bem, porque foi ele quem fez. Então, ninguém melhor do que essa pessoa que fez aquilo ali para conhecer. Então, com Deus, as coisas de Deus funcionam do mesmo jeito aí. Então, se foi Deus que fez, quem conhece é Deus. Então, tá aí a frustração do opositor, Vilma. E aí também eu estava aqui lembrando de uma ação que a gente também fez, né, dessa da sopa, em um outro momento, e fomos na beira da BR, tem um pessoal assim, né, crianças, coisas, a gente estava na época de frio, a gente foi dar casaco, cobertor, essas coisas, levou sopa. E eu sempre meia tímida para falar, entendeu? Eu cheguei assim, o nosso irmão lá da igreja estava pregando a palavra para eles, né, eles ouvindo tudo, e tinha uma jovenzinha de uns 17, 18 anos, em pé assim, só olhando. E Deus me incomodando, eu servindo a sopa, mas Deus me incomodou para ir para ali. Então encerrou a sopa, eu fui para ali. E ouvindo a pregação, e eu olhava para aquela jovenzinha ali, aquela menina, e eu vontade de falar e não falava com vergonha. Aí depois eu disse, Senhor, se tem algo que eu falar, me ajuda. E ali eu olhei para aquela menina e eu disse para ela, ó, Deus está mandando você voltar para o altar dele. Deus quer ouvir a tua voz. E ele está dizendo para você voltar para o altar. Aí quando eu parei de falar, aí voltei e fui continuar servindo mais a sopa. Aí quando terminamos, o menino que estava pregando, o irmão lá estava pregando, me chamou e disse, Vilma, aquela jovenzinha ali, aquela menina, ela era levita de uma igreja. E ela saiu, ela deixou de louvar na igreja. E quando eu tinha falo para ela que Deus queria ela no altar, então foi um recado de Deus, né? Então, assim, ela disse que
sentiu vontade. E eu disse para ela, quando você voltar ao altar, a Deus ouvir tua voz novamente, Deus vai mudar essa situação. E graças a Deus, nós passamos por lá, essa família não está mais ali Glória a naquele Deus. lugar. Não sei onde eles estão. Espero que Deus tenha colocado e transformado a vida dessa menina e ela tenha voltado por altar. Foi Deus que falou Né? com o Então, pessoal, assim, né? são coisas o quê? São compaixão. Né? Às vezes a gente se prende, mas Deus tem algo dentro da gente, né? Para a gente falar, para a gente evangelizar. E é através da gente que o próximo às vezes abre os olhos, né? Abre o coração para Deus, volta para Deus, né? Então, assim, a compaixão que a gente tem, que eu entendo, é essa: servir ao próximo, ajudar espiritualmente, materialmente, para poder o evangelho crescer, a palavra de Deus evoluir, né? A gente ganhar almas para Jesus. Real para Jesus, é o nosso Deus. Esse é também o nosso trabalho de evangelização, tendo compaixão das pessoas, fazendo a vontade de Deus. Você tem mais algum versículo sobre o tema de hoje? Para a gente finalizar? Tem aqui em 1 Pedro 3, versículo 8 a 9. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois é. Que passagem Né? bíblica é essa? 1 Pedro 3, versículo 8 e 9. Pois é, aí fala, tem o mesmo modo de pensar. E a gente lembra que devemos ter o mesmo pensamento de Deus. Só que o Justamente. pensamento de Deus, ele é maior do que o pensamento de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os pensamentos do homem. E isso deve ser respeitado. Porque Deus é Pai celestial, Ele é supremo, então tá aí. Então a gente no início trouxe aqui também, né? O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então, tá aí. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Deus, ele não faz separação de pessoas. Então, tá aí. Salmos 145, versículo 9. Deus, ele tem compaixão de todos, tem bondade para todos e devemos seguir o nosso Deus, fazer as mesmas coisas que Deus fez e ele nos deu o poder para que a gente, nos dá o poder para que a gente possa fazer as mesmas coisas, mas sabendo que o nosso Deus, ele faz melhor do que o homem. Então, nós estamos aqui finalizando o nosso programa, o nosso encontro com Jesus semanalmente. Estaremos aqui às quartas-feiras, trazendo a cada semana um tema diferente e com base bíblica, com base na Bíblia, trazendo aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer falar com você. Então Deus nos usa como instrumentos, então Deus fala com você, isso com base na Bíblia, porque esse é o nosso compromisso com base na Bíblia. Vilma, vamos ficando por aqui. Algo Amém. mais quer acrescentar? Fala aí para o pessoal do casa. Que Deus abençoe a cada um de nós, né? Abençoe a nossa família, né? Abençoe esse mundo aí que está precisando muito de Jesus, né? Que Deus venha ter mais compaixão por nós, né? Que seja assim um restante de semana abençoada, que essa mensagem tenha falado algo com você e que você nos ajude compartilhando, né? Esse nosso encontro com Jesus, para que mais pessoas a gente possa alcançar e ter mais compaixão nesse mundo com o próximo, né? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima semana, se Deus quiser. Pois é, então vamos compartilhar esse conteúdo, você que está nos acompanhando então no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, e o nosso abraço, nosso muito obrigado também para você que nos acompanha pela televisão, pelo canal 23, que é a televisão daqui de Surubim, TVS Pernambuco, o canal 23 da plataforma Sou TV, presente no mundo todo. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Até a próxima semana.
Tchau, tchau.